Prezados e amados irmãos e irmãs, nós vamos dar início à nossa santa reunião. Eu quero desde já agradecer a todos, o que eu faço também em nome do Conselho, e pedir que a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, esteja com todos. Que todos estejam amparados e protegidos, e que procurem fazer a sua parte, sendo fiéis à nossa querida e Santa Vó Rosa e aos ensinos desta igreja, para que realmente a sua pessoa possa estar realmente amparada e protegida. Convido a todos, por gentileza, a se colocar em pé. Vamos cantar o número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Oremos, irmãos. Senhor Deus, bondoso e eterno Pai, aqui estamos nós reunidos na Tua Santa Igreja, para prestar a Ti esse culto de adoração e de sincera gratidão. Adoramos a Ti em espírito e em verdade, bem como rendemos honra e adoração ao Seu Espírito Santo. Adoramos ao nosso Senhor Jesus Cristo, Seu Filho amado, nosso irmão. Adoramos também a Mãe do nosso Senhor, por conseguinte, a nossa Mãe espiritual. Portanto, Maria Santíssima, eu rogo desde já a Tua graça, a Tua bênção, bem como rogo a bênção da Senhora, ó Santa e querida Vó Rosa, nosso Santíssimo Espírito Consolador, e rogo a bênção e o abraço do Santo Irmão Aldo a todos os nossos irmãos. Desde já, a nossa eterna adoração sincera. Amém. Cantemos o número 82 do nosso inário, cujo título é O Espírito Santo de Deus. Apostólica,
Nós vamos ouvir agora, irmãos, o coral. O coral irá nos apresentar o hino intitulado Inefável Gozo.
pois esta igreja vitoriosa a santa voz contemplará, inefável gozo e alegria entre todos os santos haverá, pois esta igreja triunfante, sempre unida no céu entrará. O coral irá dar continuidade nos apresentando o hino intitulado Sempre, Sempre Amar.
Agora, prezados, como é do conhecimento de todos, nós vamos passar para a parte das contribuições. Principalmente nos dias de hoje, o povo apostólico tem dado prova do seu amor, do seu apoio para com esta Santa Igreja. Uma vez que nós estamos em dias difíceis, por conseguinte, inclusive quanto às nossas reuniões presenciais, está um tanto difícil diante da situação momentânea. Mas é bom que todos os amados façam a sua parte. Nós vamos, aqui eu tenho no boletim de número 3.281, onde fala a respeito das contribuições. Ofertas para a Igreja Apostólica. Precisamos do amor, da dedicação e do esforço de cada apostólico em benefício de nossa igreja. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é o reino dos céus entre nós, pois aqui reina Deus, o Pai, Jesus, nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador e o pastor por excelência, o querido e santo irmão Aldo, que nos deram a sublime missão de promovermos o crescimento deste reino, que é a nossa igreja aqui na terra. Porém, nós precisamos cumprir com amor, devoção, esta nossa missão, pois foi o voto que fizemos à Santa Vó Rosa e ao santo irmão Aldo, de tudo fazermos por nossa Santa Igreja Apostólica. A nossa igreja depende do amor e da dedicação de cada apostólico e de suas ofertas e dízimos, pois é de grande valor a sua contribuição. Desde o passado, Deus sempre orientou os santos profetas para ensinarem o seu povo a contribuir e manter a casa do Senhor, conforme ele mandou o profeta Malaquias pedir ao seu povo, e está registrado nas Sagradas Escrituras do Velho Testamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Portanto, é nosso dever de manter a casa do Senhor, que nesta terra é a Igreja Apostólica, e que nada falte para que a mesma cumpra a sua missão. A nossa Santa Vó Rosa e o nosso santo irmão Aldo muito nos ensinaram sobre a necessidade de contribuirmos para a conservação e ampliação de toda a obra de nossa igreja, pois é de grande valor para a santificação e salvação de muitas almas, preciosas para o nosso Deus e Pai. Para Jesus, nosso Senhor, para Maria Santíssima, para a Santa Vó Rosa e para o santo irmão Aldo. Queridos irmãos e irmãs, façam suas contribuições, e os que puderem, contribuam com seus dízimos, e não se esqueçam da promessa que Deus, o Pai, fez através do santo profeta Malaquias. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e eu derramarei sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para as bênçãos que derramarei sobre vós. Portanto, serão bênçãos preciosas e de muita fartura. Confie, pois, conforme nos dizia a Santa Vó Rosa, quem em Deus confiou nunca se enganou. Nós, da direção da igreja, esperamos contar com o apoio de todo o nosso povo. Recebam o nosso abraço fraternal
e que as bênçãos preciosas de Deus, o Pai, de todos os seus santos, recaia sobre a sua vida, seu lar e sua família. Portanto, prezados, aí está este apelo, mas notem claramente que ofertar para esta igreja, sim, prezados, é um gesto de apoio, é um gesto de amor, mas precisamos também ofertar com sabedoria. Quando é que nós ofertamos com sabedoria? Quando nós entendemos que as ofertas desta igreja, elas são utilizadas exatamente para a salvação de almas. Atualmente nós temos mais de 70 programas Hora Milagrosa, cujos mesmos são custeados por nossas contribuições. Mas a sabedoria vem de entender claramente que são inúmeras almas, as quais tomam conhecimento desta igreja. Ou seja, irmãos, as suas contribuições está dando condições para que eles possam conhecer a verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Notem, irmãos, que nós fomos libertos, exatamente porque nós conhecemos a verdade. E Deus nos chamou para esta grande missão. Quando nós ofertamos para a igreja, ó prezados e amados irmãos, Deus toma conhecimento. Haja visto que Ele nos chamou. Se Ele nos chamou, é porque Ele sabe claramente que nós temos um coração de qualidade, qualificado. Portanto, irmãos, deixo esse apelo aos seus corações, e que todos façam a sua parte, inclusive, irmãos, dando o seu dízimo. Os irmãos sabem claramente que o dízimo é uma modalidade criada por Deus. Inclusive, Deus falou através dos profetas, falou através de Moisés, falou através do profeta Malaquias. E todos nós, por sua vez, devemos fazer a nossa parte. Ou seja, se a casa de Deus, ela realmente, irmãos, tiver fartura, isso demonstra claramente que a nossa vida está farta. Então, vamos dar a Deus o que pertence ao nosso Deus, inclusive suas ofertas, né, irmãos? Suas ofertas especiais. É bem verdade que, às vezes, até dificulta um pouco hoje o contribuir, porque as nossas reuniões estão um tanto limitadas diante do momento que nós estamos vendo. Mas, irmãos, é o amor que vai fazer com que a sua pessoa se esforce, que vá a um banco e lá deposite as suas ofertas. Inclusive, em muitas regiões, irmãos, nós temos alguns pastores que eles se encarregam, quanto aquelas pessoas que não têm uma condição de ir ao banco, eles se encarregam de depositar as suas contribuições. Mas, se a sua pessoa tem condições, irmãos, vá a um banco, ou quem sabe, neste exato momento, a sua pessoa poderá fazer uma transferência para a igreja. Hoje, né, irmãos, com esse modernismo que nós estamos vivendo, o qual muitas vezes facilita muito. Então, nós vamos, irmãos, observar aí as contas da igreja, e eu espero que cada um dos amados faça a sua parte, até porque a igreja sempre precisou e ela sempre dependeu de nós, e hoje muito mais, porque nós não estamos tendo praticamente reunião, mas as despesas continuam. As despesas continuam e em parte até aumenta. Deixe esse apelo aos seus corações, na esperança de que cada um dos irmãos use a sensatez e ajude esta igreja. Lembre-se bem do que a Santa Avó Rosa sempre dizia: quem em Deus confiou nunca se enganou. Amém. Vamos orar, irmãos, para que seja abençoado as nossas contribuições. Senhor Deus, Santíssimo e Eterno Pai, Pai Santo, maravilhoso e glorioso,
seus filhos irão contribuir para a tua santa igreja. Sabemos claramente que a igreja ela depende unicamente de nós. Ou seja, nós é que custeamos esta obra. Portanto, ajude-nos e nos dê sabedoria, nos dê entendimento, e que o amor se faça presente, porque, ó Pai, através desse amor incondicional, é que nós teremos a sabedoria de entender que as criaturas sofrem muito, principalmente nos dias de hoje. Quantas e quantos lares que hoje choram, até mesmo porque perderam seus entes queridos, diante deste momento. Quantos e quantas mães que sofrem e que choram a perca dos seus filhos, porque ou entrou no mundo das drogas, ou muitas vezes foi ceifado diante de más companhias, e assim sucessivamente. As pragas, as doenças, as quais hoje, ó Santa Avó, ceifa a vida de milhares de pessoas. Tão somente esta igreja, tão somente as palavras desta igreja, é que adentra nos lares. E que, como um lenitivo, ou seja, confortando os corações, para que realmente as pessoas possam entender, possam compreender que Ele, Deus, Ele é amor, e que jamais Ele irá nos abandonar. Tenhamos esta fé, esta confiança em Teu nome santo, avó, em nome de todos os santos e anjos dos céus, eu declaro ungido e consagrado as nossas contribuições para a manutenção da sua igreja na terra. Amém. Agora nós vamos ouvir o coral, o qual irá nos apresentar o hino intitulado Dedicação e Louvor. Jesus
Dando continuidade, nós vamos ouvir ainda com o coral Olhos da Fé. Todas as vezes que eu olho para este santo altar, fico só imaginando a Santa Avó, aí está. Os meus olhos a procuram, mas eu não a posso ver. Mas me alegro e me conformo, porque sinto o seu poder. Todas as vezes que eu olho para este santo altar, fico só imaginando a Santa Avó, aí está. Os meus olhos a procuram, mas eu não a posso ver. Mas me alegro e me conformo, porque sinto o seu poder. Enquanto aqui viver, eu não contemplo o seu semblante. Vejo suas mãos e vejo a todo instante. Ainda lembro aqueles dias tão felizes de outrora, tua presença gloriosa entre nós, ó Santa Avó Rosa. Me recordo seu falar e o seu olhar de santidade, seu sorrir e os seus atos de amor e de bondade. Seus sorrisos, seus atos de
enquanto aqui viver eu não contemplo o seu semblante. Beijo suas mãos e a vejo a todo instante. Agora, irmãos, nós vamos passar para a parte da mensagem. Aqui nós temos duas maravilhosas mensagens. Mensagem esta que edifica a nossa alma e que nos ajuda a vencermos os dias e os momentos, exatamente porque nos dá sabedoria. O título da primeira mensagem, a santidade e a unção do Espírito Santo. Para falarmos a respeito do Espírito Santo, nós temos que, em primeiro lugar, entender quem é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo do Pai é o Espírito do Pai. Porém, ele não é visto como pessoa dada a sua elevada pureza. Tão somente é contemplado por santos qualificados e de qualidade. Por conseguinte, todos os santos do céu têm suas qualidades. Mas hoje, ele é contemplado por Jesus, por Maria Santíssima, por nossa santa e bendita Avó Rosa, o nosso Santíssimo Espírito Consolador, e contemplado também pelo nosso santo pastor, o nosso estimado primaz Aldo Bertoni. E nós, por sua vez, o qual hoje fazemos parte do reino dos céus, estando aqui na terra, a partir do momento que nós nos entregamos a esta fé e por conseguinte fomos batizados, obviamente que nós recebemos a unção do Espírito do Pai. E diante desta, hoje, como família apostólica, o Espírito do Pai, ele alimenta ao Pai, ao seu Filho amado Jesus, a Maria Santíssima, e nós, por sua vez, fazemos parte desse poder e desta unção que nos é dado através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de Jesus e da Mãe Maria Santíssima. Mas, falando-lhes a respeito da santidade, a santidade consiste em ser santo. Ser santo consiste em ser consagrado. Ser consagrado é ser separado para Deus. Ou seja, Deus nos tirou do meio dos povos e nos separou para que nós fôssemos dele Deus. Então é preciso com que nós saibamos entender quanto a esta parte. E aqui nós temos a mensagem propriamente dita, como eu lhes falei ainda há pouco, a santidade e a unção do Espírito Santo. Para que sejamos vencedores na nossa caminhada para os céus e possamos herdar a vida eterna, é necessário que estejamos revestidos da unção do Espírito Santo de Deus. Ainda há pouco eu lhes falei que nós fomos revestidos exatamente porque passamos pelas águas do batismo. E diante desta, ó prezados irmãos e ouvintes, e aqueles que nos prestigiam através da internet, nós recebemos esta unção, ou seja, é como se fosse uma marca de leal Filho de Deus, estando aqui na face da terra. E como obter esta unção? É através da santificação. A santificação é o processo de purificação da nossa alma.
ou seja, do nosso viver, em consequência de uma vida em santificação. Alcançaremos a santidade e o mérito de recebermos em nossa alma a unção do Espírito Santo do Pai Celestial, concedida por nosso Senhor Jesus, pela Santa Avó Rosa e por nosso santo irmão Aldo. Como conseguiremos a santidade? É na prática constante da doutrina e da disciplina em nosso lidar cotidiano. Jesus orou ao Pai e São João registrou no seu Evangelho, onde diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Prezados irmãos e ouvintes, aqueles que nos acompanham, esta igreja é a verdade. Haja visto que Deus formou o Consolador, a nossa querida e santa Avó Rosa, cujo Consolador recebe de Jesus. Ou seja, Jesus é quem preparou a Santa Avó Rosa, é quem deu todas as coordenadas para que ela pudesse implantar essa doutrina e esta disciplina, a fim de que sejamos santos. Ainda no boletim da semana passada, falou a respeito exatamente da disciplina. Prezados irmãos, a disciplina faz parte da nossa vida. Sem disciplina, nós não alcançaremos a santidade. E se nós não alcançarmos a santidade, obviamente que nós não teremos mérito com Deus. Então é preciso com que cada um de nós saibamos dar muito valor a essa doutrina, a essa disciplina apostólica, exatamente para que sejamos santos. Sim, prezados, podemos ser santos, como não? Nós fomos preparados pelo Consolador, a nossa querida e santa Avó Rosa. E como, irmãos, se não bastasse, Deus nos deu um presente, o último profeta, o nosso santo irmão Aldo. Esse profeta, o qual tem o dom da onisciência, da onipotência e da onipresença. Ou seja, Deus abrilhantou esses dons neste profeta para que ele pudesse preparar a tua santa igreja, cujo povo seria um povo preparado por esse profeta. E esse povo, obviamente, iria viver sobre a terra, mas iria viver através da unção do Espírito do Pai. Ou seja, tendo fé, tendo amor, amor para consigo mesmo, amor para com o próximo, e principalmente valorizando muito a obra de Deus aqui na terra. A partir do momento que nós valorizamos a obra desta igreja, ó prezados e amados irmãos, obviamente que nós temos mérito com Deus. Hoje, infelizmente, como eu lhes falei, nós estamos passando por esse momento delicado e difícil, onde dificulta muito a frequência nas reuniões, mas eu quero aproveitar também aqueles que muitas vezes, ó prezados irmãos, deixam de vir à reunião, ou muitas vezes pessoas que moram bem próximo das congregações, ou pessoas que têm o seu automóvel, que têm condições de se locomover, e muitas vezes não valoriza as nossas reuniões. Lembrando a cada um dos irmãos, que por sermos santos, por estarmos na condição de santo aqui na terra, nas nossas reuniões, Deus envia santos e anjos, o qual nos torna santos, através dos seus ensinos. Então é preciso com que o apostólico valorize as reuniões desta igreja. Ninguém verá Deus se não se santificar. Como eu lhes falei, a santificação é o processo
de purificação na nossa alma. Nesta igreja apostólica temos a perfeita verdade, conforme nos foi revelado pelo Senhor Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. São verdades vindas dos céus, retransmitidas em todas as nossas reuniões e através do programa A Hora Milagrosa. Vivendo em obediência às leis divinas e em santificação, teremos em nossa alma a unção poderosa do Espírito Santo de Deus, o Pai. Sendo justo, honesto, mansos, humildes, misericordiosos, em todo o nosso viver, amando ao próximo, evitando as rixas e contendas, os maus sentimentos e as vaidades, ilusões e enganos deste mundo, estaremos obedecendo a ordem divina, em busca do aprimoramento da nossa alma, conforme ensinou o apóstolo São Paulo aos Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amor, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos legaram, a fim de que todos alcancem a santidade e a unção do Espírito Santo de Deus, para que possam dar um bom testemunho de sua fé e também para que sejam felizes, abençoados e vitoriosos a cada dia de sua jornada nesta terra. Portanto, prezados irmãos e irmãs, como eu lhes falei ainda há pouco, nós temos esta bem-aventurança de contarmos com a unção do Espírito Santo de Deus, mas é preciso que nós também tenhamos sabedoria e que sejamos sensatos em compreender e entender que a unção do Espírito Santo do Pai não está sobre o pecador, mas sim sobre aqueles os quais buscam a santidade. Ou seja, esta igreja, ela tem tudo aquilo que nós precisamos para sermos santos, estando aqui na terra. Mas para isto, é preciso valorizar as nossas reuniões. Para isso, é preciso dar crédito à Santa Avó Rosa. É estar em comunhão com estes santos de Deus, quer seja através das reuniões, quer seja através de assistir às nossas reuniões online, ou até mesmo aí na sua casa, estar ouvindo um hino, estar ouvindo um CD, ou seja, não, irmãos, perdendo tempo com as coisas banais deste mundo. Os dias são difíceis, e mais nós vamos precisar nos santificar ainda mais. Amém? Agora nós vamos passar para a outra mensagem, que é a sequência desta mensagem, cujo título é A Excelência da Sabedoria. Prezados e amados irmãos, a excelência da sabedoria consiste em sermos obedientes a esses santos novos. Eu digo esses santos novos, amados, porque Deus enviou a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo para esta geração, a fim de que esses nos ensinassem o verdadeiro Evangelho, o Evangelho do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu em sacrifício na cruz do Calvário. Ou seja, irmãos, um Evangelho extraído do Novo Testamento, é o que Jesus veio a esta terra, exatamente para dar direção às criaturas de qualidade e de bom coração. Então, aqui o nosso boletim, a excelência da sabedoria. Reflexão, discernimento, são dons que acompanham a sabedoria. Somente o virtuoso pode compreender e apreciar a religião.
Lembrando a todos que a religião é a religação do homem a Deus, obviamente, do homem e da mulher. O vício e os maus costumes entorpecem a razão e deformam o coração. Entorpecer é tirar a razão, enfraquecer o espírito e não perceber o mal. Por isso, não deixa a pessoa experimentar a felicidade. Mas é necessário um espírito puro para penetrar os mistérios da divindade. Prezados, realmente, nós vemos as criaturas neste mundo, as quais sorriem, festejam, ou muitas vezes se alegram nas coisas materiais, nas riquezas, nos vícios, quer seja na bebida alcoólica, quer seja nas drogas. Mas eu quero rapidamente lhes explicar o porquê que essas pessoas sorriem, mas não têm alegria. Exatamente porque o vício, por exemplo, da bebida alcoólica, o vício das drogas e outros vícios dos jogos e assim sucessivamente, é uma escravidão. Por que é uma escravidão? Exatamente porque não faz parte do reino dos céus. Exatamente porque são coisas da terra. São coisas que o inimigo das nossas almas lança sobre as criaturas para que estas não conheçam a Deus e as escraviza e muitas vezes as leva ao ridículo. Então é preciso com que cada um dos ouvintes, os quais estão nos ouvindo, principalmente os mais novos, o vício, ele é uma praga. São João foi levado a um elevado monte. E lá foi mostrado a ele o dragão, ou seja, o inimigo das nossas almas, que ele abria sua boca e lançava em forma de rãs. Eram as pragas, eram as doenças, eram os vícios que estão sobre a terra. Inclusive nós temos vício que leva as criaturas ao ridículo, como por exemplo uma pessoa viciada no crack. Ó, prezados, ali está um ser humano, ali está a obra-prima de Deus, mas por ora, aquele corpo está lutando, ou seja, o espírito está lutando com aquele corpo, porque o espírito veio de Deus, então ele não tem prazer nos vícios, nas pragas deste mundo. Mas é preciso com que a pessoa tome uma decisão própria, que peça a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. Esses santos novos, eles têm condições, se a sua pessoa fazer por merecer, de os livrar desse vício, desta praga. É preciso entender que se a sua pessoa não fazer a sua parte, obviamente que fica muito difícil. Eis mais um conselho sábio de Deus, o Pai, extraído do livro de Provérbios. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, vejam bem, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes no teu coração os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, ou prestares toda atenção, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se chamares por inteligência, e por entendimento, ou pedires, ou clamar a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como
há um tesouro escondido, procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo ou defesa para os que caminham na sinceridade. Guarda os caminhos do juízo e do bom senso e conserva o caminho dos seus santos. E nesses dias seguem os ensinos e conselhos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, dados através desta Igreja Apostólica. Então, entenderá o que é justiça, juízo e equidade, que é a disposição de reconhecer igualdade, o direito de cada um. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso, ou a prudência, te guardará, e a inteligência te convencerá, ou conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que tenta te levar para o mau caminho e praticar coisas perversas, que te afastará do caminho do bem e da graça de Jesus e de nossos santos. E para concluir este ensino, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Abra o teu coração. Deixe que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo façam germinar e crescer a felicidade no teu coração, pondo em prática os ensinos e os conselhos que eles nos transmitem através desta Igreja Apostólica. Portanto, a paz e a felicidade estão em suas mãos. E o tesouro escondido, faça como o homem da parábola de Jesus que achou um tesouro, o escondeu e vendeu tudo o que tinha para comprá-lo. No sentido espiritual, isto quer dizer o seguinte: ele achou o verdadeiro caminho para os céus. Prezados, esta igreja é o caminho para os céus. Deus, como eu lhes falei, preparou esses santos para que esses abrissem os caminhos, para que esses iluminassem na escuridão, para que realmente nós pudéssemos trilhar através desse caminho e um dia herdar o reino do céu. A alegria de uma pessoa a qual realmente é viciada, a alegria de uma pessoa a qual realmente é presa às coisas materiais, irmãos, é uma alegria mentirosa. O ser humano, ele é alegre, ele é feliz, mas quando realmente ele está sóbrio, quando realmente ele conta com a unção do Espírito do Pai, quando ele conta com a unção do Espírito do Pai, ele é confortado, mesmo diante das situações, ele é confortado, ou seja, ele não sente o peso deste mundo e do pecado. Então é preciso com que nós saibamos dar crédito a esta igreja, a este santo caminho. Mais uma vez, no sentido espiritual, isso quer dizer o seguinte: ele achou o verdadeiro caminho para os céus. Ou seja, ele se deparou com o programa Hora Milagrosa. Ele está conectado a esta reunião. Ou seja, são oportunidades que a Igreja Apostólica vem dando às criaturas para que sejam felizes. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará.
ou seja, os libertará de todos os males desta terra e os colocará em uma situação com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Resolveu se desfazer de tudo que era prejudicial, isso no caso desse qual achou o tesouro, e sua santificação e seu aprimoramento espiritual, ideais e costumes que condizem à verdade, para viver a nova vida, oferecida por Jesus nesses dias, também pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Portanto, prezados, aí está esta maravilhosa oportunidade, a qual é dada através da Igreja Apostólica, porque Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça. E nos dias de hoje, esta igreja é a nova Arca de Noé, nos dias presentes, o qual vai anunciando a salvação, o qual vai anunciando o verdadeiro Evangelho. Portanto, seja humilde, e como aquele Senhor, que achou aquele tesouro, guarde no seu coração, amém? Agora eu tenho aqui um depoimento de fé, inclusive, prepare o seu coração, porque a Santa Avó Rosa, Jesus, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, tem realizado os prodígios e maravilhas no nosso meio. E aqui a nossa irmã Jaquelina Braga Silva diz o seguinte: recebemos esse depoimento de fé em agosto de 2015, da nossa irmã Jaquelina Braga Silva, residente na cidade de Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais, narrando como segue o mesmo. Minha filhinha, Eloana Braga Silva, naquela data, com 2 anos e 9 meses de idade, foi acometida por dores num lado do seu rostinho. Situação que agravou e que, após exames, revelou que ela estava com infecção nos ouvidos. Como não apresentou a melhora desejada, no dia 23 de maio de 2015, foi hospitalizada para fazer exames complementares, os quais revelaram que ela estava com pneumonia, ou seja, pneumonia, e derrame pleural. Precisou ser transferida para outra unidade médica para ser submetida à drenagem torácica. Nesse meio tempo, a mãe dessa garotinha, senhora Jaqueline, conheceu uma senhora no hospital cujo filhinho, da mesma idade de sua menina, se encontrava na UTI infantil, prestes a receber alta, vaga que seria ocupada pela Eloana. No entanto, o estado do menino agravou e ele precisou ser sedado e entubado. A senhora Jaqueline se compadeceu da situação aflitiva daquela mãe e falou a ela a respeito do poder que reveste esta igreja apostólica de virtudes divinas, e também a respeito da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Com esperança e fé, aquela senhora entregou seu filhinho nas poderosas mãos da Virgem Maria e desses santos de Deus, e foi atendida, porque naquele mesmo dia o menino apresentou boa melhora e foi transferido para o quarto do hospital, onde ficou ao lado da Eloana, que, graças ao poder desses santos,
de Deus, também já havia sido liberada da UTI. Em sua carta, a senhora Jaqueline informou que, naquela manhã, uma médica havia informado que a Eloana precisaria ficar mais uma semana em tratamento. Porém, nem foi necessário mantê-la hospitalizada, porque ela recebeu alta a 6 de junho de 2015. Dias depois, já em sua casa, uma das avós falou com a Eloana a respeito das bênçãos alcançadas enquanto esteve hospitalizada e mostrou a ela uma fotografia do Santo Irmão Aldo. De imediato, a menina o reconheceu. E com a simplicidade de uma criança inocente, disse para a avó que, com a mãe, ela sempre suplicava a bênção dele, e que lá no hospital, vejam bem, prezados irmãos e irmãs, que lá no hospital, o vovô Aldo me pegou no colo e falou: vamos embora, para casa, minha linda princesa. Ele estava vestido de branco e foi para o céu. Em sua carta, essa mãe informou que é reconhecida de que a confiança que depositou no poder do Pai em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, aliada ao uso do óleo ungido e às orações que elevou aos céus com a filhinha, foram providências de fé e de muita valia para que a Eloana recuperasse a saúde, graças que misericordiosamente foram exclusivas ao garotinho pelo qual intercederam em suas orações. Ambos desfrutam de boa saúde, como informou a senhora Jaqueline em seu depoimento de fé. Graças seja dada a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por esta grande bênção, e por tantas outras que tenho recebido em meu favor e de minha família. Notem, prezados, que o apostólico fiel e consagrado, ele não se desespera. Vejam que aquela nossa irmã, com a sua filhinha naquela situação, mas se compadeceu daquele garoto, e de imediato já informou a ela a respeito da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E aquela mãe depositou fé, e aquela criança também recebeu a graça desses santos de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Amém? Agora nós vamos passar para a parte da oração. Por gentileza, eu convido a todos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar o corinho de número 172, cujo título é Nesta Hora de Oração. Suplicamos tua santa unção.
Amém. Agora cada um dos irmãos tem alguns minutos para fazer a sua oração. E é bom que a sua pessoa peça em favor de seus familiares, com que a sua pessoa peça o amparo, a proteção desses santos. Estamos vivendo em momentos difíceis. E até mesmo em favor do nosso país, por que não? Ou seja, que saibam clamar pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, que depositem fé. Esta igreja, ela tem uma missão. E obviamente que os caminhos precisam se abrir. E irão se abrir se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós pedirmos. Oremos então, irmãos. Amém? Nós vamos ainda cantar o número 179, cujo título é Graças, Graças a Deus. Agora, vamos orar para encerrar a nossa reunião, mas eu quero agradecer a sua atenção, agradecer a todos presentes e ao mesmo tempo lhes fazer um apelo. Busquem esta igreja. Clamem pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. Mas, lembre-se bem, irmãos, nós temos uma doutrina, uma disciplina que nos dá crédito com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, chegamos ao final desta reunião. Queremos mais uma vez lhe agradecer por esse dia, pela paz, pela saúde, pelo amparo e pela proteção. Lhe agradecer, ó Pai, porque através da internet nós temos podido realizar as nossas reuniões, porque há inúmeros locais que nós não estamos tendo reunião, mas através da internet, a nossa reunião tem adentrado nos lares
e numa união perfeita. Todos nós temos clamado, todos nós temos acompanhado as nossas reuniões. E por tudo isso, ó Pai, eu lhe agradeço. Agradeço a Jesus, agradeço a Mãe Maria Santíssima, a nossa querida e santa Vó Rosa. E agradeço muitíssimo ao nosso santo irmão Aldo, esse profeta maravilhoso, esse pastor por excelência, que nos conduz ao reino dos céus. Portanto, primaz, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração sincera. E eu ainda rogo em favor desses pedidos de oração, os seus filhos, que nesse exato momento apresenta uma peça de roupa, quem sabe uma fotografia, quem sabe uma mãe, um pai que está clamando em favor dos seus filhos, esse casal que às vezes ainda estão em contendas, em brigas. Santa e bendita Vó Rosa, que a Senhora possa os abençoar e que eles possam compreender e entender que a disciplina desta igreja rege a nossa vida e que se nós formos fiéis à Santa Vó Rosa, nós vamos ser felizes. Também eu rogo em favor daqueles que sofrem, daqueles que estão num leito de um hospital, quem sabe pessoas que nesse momento estão acompanhando esta reunião, está lá num leito de um hospital. Santa e bendita Vó Rosa, que a Senhora os conforte. Também as pessoas que perderam seus entes queridos, que a Senhora os conforte, que a Senhora, ó Santa e bendita Vó Rosa, possa os abençoar. E agora eu clamo também em favor da nossa igreja de um modo em geral, mas clamo também em favor da nossa nação, desse país, para que as coisas realmente sejam realizadas dentro de sabedoria, exatamente para que as coisas possam fluir bem, e diante desta, a Igreja Apostólica, ela possa, então, manter a sua igreja aqui na terra, a fim de cumprir a sua missão. Irmãos, recebam a bênção do nosso Deus e Pai, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, e também que a unção do Espírito Santo de Deus estejam com todos. Amém. Está terminada a nossa reunião e que Deus vos abençoe. Até a próxima. Amém.